Muito bem, meus anjinhos, tudo bem com vocês? Espero que sim, turminha. Vamos começar mais uma sessão aqui de matemática. Vamos para o nosso material de apoio, página 66. Vamos começar? Então, vamos lá. A gente vai trabalhar, turminha, com algumas continhas de adição e subtração. E essa leva de exercícios está bem interessante, porque alguns exercícios vocês serão protagonistas da atividade de vocês. Vamos começar pelo exercício 1, que diz assim: na quitanda do senhor Joaquim havia 1.500 laranjas. Então, quando o senhor Joaquim abriu a quitanda dele, tinha 1.500 laranjas no início do dia. E 249 laranjas no final do dia. Nossa, turma, a gente ainda nem fez a conta, mas deu para perceber que ele vendeu bastante, né? Bom, aí vem a perguntinha: quantas laranjas foram vendidas nesse dia? Vamos ver, turminha. Vamos lá. Pense um pouquinho. Eu gostaria que vocês tentassem fazer essa atividade sozinhos. Pausem o vídeo, depois vocês retomem para ver se acertou, tá? Então vamos lá, pausando o vídeo. 1, 2, 3 e. Agora aperte o play para quem já acabou, tá? Nada de direto na resposta, não. Bom, se você já terminou a atividade e quer conferir se acertou, vamos lá. Na quitanda do senhor Joaquim havia 1.500 laranjas no início do dia, tá, turma? Lá no final do dia, ele percebeu que tinha 249 laranjas. A perguntinha é: quantas laranjas foram vendidas nesse dia? Então, quando a gente quer saber a diferença, o quanto restou, a gente faz aquela continha de menos, né? Também conhecida como continha de subtração. Ou seja, de um número maior, a gente vai retirar uma quantidade menor. Lembrando que na continha de subtração existe uma regrinha básica, turma. O número maior fica em cima e o número menor fica embaixo. O número maior fica em cima e o número menor fica embaixo. Logo de início, a gente até já está conferindo a respostinha. Quantas laranjas foram vendidas? Mas vamos ver como essa continha foi realizada? Sempre vamos lá da coluna da direita para a esquerda. Temos a coluna da unidade, da dezena, da centena e da unidade de milhar, tá? Comece sempre pela coluninha da unidade. Vamos lá. O 9 dá para alcançar o zero? De jeito nenhum. Então, a gente vai fazer esse zero se tornar um número grande. E como? Nós vamos pedir ajuda para os vizinhos, né? Muito bem. O vizinho ao lado é zero também, então ele não ajuda muito. Vamos pedir ajuda para o outro vizinho. O outro vizinho é o número 5, ok? Então, ó, temos 5 dedinhos. O que a gente vai fazer? Passar um dedinho para o vizinho ao lado. Vamos ser gentis, né? Então, o número 5, ele perdeu um dedinho aqui, né? Ele vai se tornar o número 4. E esse dedinho que foi embora passou para o vizinho, ok? Ó, vamos lá. Então, ó o número 1 aqui. Esse número 1 ajudou este zero a se tornar o super número 10, ok? Só que a nossa conta não para aqui, turma. A gente tem um objetivo maior, que é ajudar este vizinho aqui. Então, aqui, turminha, eram 10, né? Ó, um dedinho vai passar ajudando o vizinho ao lado, ok? Então, a gente risca ele perdeu um dedinho, ele passa a ser o número 9. Eu até coloquei o 9 aqui, tá? Ele era 0, se tornou 10, depois se tornou 9, tá? E este 0 que estava sozinho, ele ganhou outro dedinho, o que aconteceu? Ele se tornou o super número 10. Agora sim, o número 9 consegue alcançar o número 10. 9 para chegar no 10, quantos passinhos são? Um só, né? Ou você também pode fazer a conta de um jeito diferente. Eram 10. Tirou 9, quanto sobrou? Uma unidade. Escreve embaixo, ok? Agora, vamos para a coluna da dezena. Turminha, vamos lá. 4 para chegar no 9. Lembra que esse número já foi transformado? Ele se tornou 9? Vamos lá. É só retirar, turma. Tinha 9. Tira 4. 1, 2, 3, 4. Quanto sobra? 5. Sobram 5. Muito bem, agora vamos para a coluna da centena. Então, turminha, agora a gente vai para a coluna da centena. Olha só, a centena aqui. Esse número 5 não é mais o número 5. Vocês se lembram que ele se tornou o número 4? Porque ele emprestou um dedinho para o vizinho? Então, agora é o número 4. O número 2 tem que chegar no número 4 na contagem. Vamos fazer isso? 1, 2, 3, e o que vem depois do 2? 3, 4. Chegamos no nosso objetivo. Quantos passinhos que a gente precisou dar na nossa contagem? 2, né? Tá aqui a resposta. Ou pode fazer até de um jeito mais simples. Do número maior, que é o 4, a gente vai retirar 2. Quanto sobra? 2, tá? São duas opções para chegar no mesmo resultado.
E por último, na coluna da unidade de milhar, temos o 1 solitário, é só descer com ele, ok? Então, como a gente já havia percebido, foram vendidas 1.251 laranjas lá na quitanda do senhor Joaquim. Meus anjinhos, agora a gente vai fazer o exercício 2, que diz assim: analise a situação a seguir e descubra quais são os valores que estão faltando para completar o texto. Então, turminha, a gente vai ler uma situação problema aqui e a gente vai notar alguns aspectos, que algumas informações estão faltando e a gente deve descobrir. Vamos começar, bora lá. Uma doceira fez para uma encomenda, tchururu, ó, a informação faltando, uma quantidade de brigadeiros que a gente deve descobrir, vírgula. E também, tchururu, outra quantidade de beijinhos. E a gente deve descobrir essa informação. E 60 cajuzinhos. Sabendo que a quantidade de brigadeiro e de beijinho foi a mesma quantidade, quantos doces foram encomendados? Embaixo, até já responde para você. Resposta: foram encomendados 300 doces. Então, para essa situação problema, a gente até sabe a quantidade de doces que foram feitos. Só que a nossa missão é o seguinte, é descobrir as informações que estão faltando nesses espaços vazios na situação problema. Ou seja, a quantidade de brigadeiro e a quantidade de beijinho, que por sinal os dois doces têm a mesma quantidade. Vamos fazer, turma? Antes de a gente partir para a resolução do problema, eu convido vocês a fazerem sozinhos, tá, turma? Pausem o vídeo, mas não desistam do vídeo, não. Depois retomem para ver se acertou, tá? Então, vamos pausar o vídeo para depois continuar com ele. 1, 2, 3 e pausando o vídeo. Pum! Então, turminha, retomando, apertando play para quem já acabou e veio conferir se fez a atividade de forma correta, vamos lá. Então, na página 66, no exercício 2, a gente tem a seguinte missão, lá na situação problema: descobrir a quantidade de brigadeiro e de beijinho, que por sinal, ó, é a mesma quantidade. Essa quantidade de doces que eu não sei, turma, eu vou chamar de X, tá? É uma quantidade, uma incógnita que deve ser descoberta por nós. Por enquanto é uma incógnita, a gente quer descobrir e a gente vai desvendar esse mistério. Vamos lá, então, brigadeiro e beijinho possuem a mesma quantidade. Ou seja, eu tenho o X, que é para a quantidade de brigadeiro, que por sinal é a mesma quantidade do beijinho, né? Outro X de novo. X mais X, vamos chamar essa quantidade, por enquanto, de 2X. Por que 2X, professora? Porque corresponde à quantidade de brigadeiro mais a quantidade de beijinhos que foram feitos, tá? E não se esqueça, turma, além do beijinho e do brigadeiro, também foram feitos 60 cajuzinhos. É que a quantidade de cajuzinhos a gente sabe, né? Falta descobrir essa quantidade aqui de brigadeiro e beijinho. Então, vamos acompanhar o raciocínio aqui, turminha. Vamos lá. Bom, eu chamei de 2x a quantidade feita para beijinhos, doces de beijinho e brigadeiro, tá? Lembrando que o brigadeiro e o beijinho, eles foram feitos na mesma quantidade. Não pode esquecer dessa informação para entender de onde veio o 2x, tá? Então, vamos lá. Então, 2x, o x é nossa incógnita que a gente vai descobrir. Corresponde à quantidade de doces de beijinho e brigadeiro, mais 60 cajuzinhos. Essa informação a gente tem. É igual a quantos doces, turma? Essa quantidade de beijinho, brigadeiro e cajuzinho deu quanto no total? 300, né? A gente já sabia dessa resposta. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar os 2x, né, isolado aqui do lado esquerdo, e depois do sinal de igual, vamos passar o 60 para o outro lado. Notem vocês, turma, por que a professora está passando o 60 do lado do número 300? Porque o 60, ele não tem uma incógnita, ele não tem uma letra acompanhando ele não está... Então, meus anjinhos, o 60 não tem uma letra acompanhando, não tem uma incógnita aqui. Quando o algarismo está sendo acompanhado de uma letra, na verdade, significa o seguinte, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, turma, significa o seguinte, 2 vezes o x, né? A gente não tá colocando pontinho, mas o certo é colocar o pontinho, porque representa a continha de multiplicação. O número 2 está vinculado, está preso à letrinha x, que é a nossa incógnita, tá? Então, o 60 não tem esse vínculo, ele não tem nenhuma letra acompanhando. Então, eu posso pegar ele sozinho e colocar do outro lado. Só que a gente tem uma regrinha a seguir. O número 60, ele é positivo. Olha o sinalzinho de mais aqui na frente, né? Quando ele vai para depois, para o lado direito, para depois do sinal de igual, ele passa com o número invertido. Se ele é positivo, ele passa como sendo negativo, tá, turma? Olha só. Ele passa negativo. Então, ficou assim, ó, 2x é igual a
300 menos 60. Antes ele era positivo quando ele estava do lado esquerdo do sinal de igual, e agora que ele está do lado direito, ele está com o número invertido, ele é negativo, tá? Então, é 300 então, menos 60. Vamos lá. A gente tem aqui, turminha, o 60 passou para o outro lado, né, com o número invertido. Se antes ele estava positivo, o sinalzinho de mais, ele passa com o sinalzinho de menos, ok? Agora, turminha, vamos continuar na linha de baixo. 2x, lembrando que 2x, turminha, aqui é uma continha de multiplicação, tem um pontinho. A gente não usa o xzinho da continha de multiplicação, porque ao lado já tem a letra x, que corresponde à nossa incógnita, o número que a gente quer descobrir. Senão seria complicado, ficaria confuso essa situação, tá? Então, o pontinho representa a continha de multiplicação, essa relação do número 2 com o x, tá? Que é uma continha de multiplicação, 2 vezes x. É igual, daí vocês calculam lá, turma, 300 menos 60, façam essa continha, sabe quanto dão? Sabem? Dá 240, ok? Bom, vamos prosseguir. Na linha de baixo, a gente vai isolar a nossa incógnita, vamos isolar o x. E o número 2, que estava vinculado à letra x, o que a gente vai fazer? Ele estava multiplicando, né? 2 vezes x. Ele passa para o outro lado, né? Para o cantinho da direita. Qual que é a operação inversa à multiplicação? Não é a divisão? Muito bem, então ele passa para o outro lado, dividindo como número divisor, ele vai estar dividindo o número 240, tá? Fazendo essa continha, 240 dividido por 2, vamos ver como é que faz? Vamos lá, aqui tem uma colinha para vocês, turma. 240 dividido por 2, tá? Notem vocês que o número 240 é o dividendo. Ele possui 3 algarismos, é um número muito grande. Já o número que está dentro da chave é o número divisor, tá? Ele tem um algarismo só. Já que ele está solitário, eu vou dividir o número 240 aos pouquinhos para acompanhá-lo, ok? Então, eu vou pegar apenas o número 2 do número 240 e dividir por 2. Vamos lá. Pergunta: que número na tabuada do 2, que é o número que está dentro da chave, que quando multiplicado dá 2? Respondeu certo quem disse que é 1. 1 vezes 2, 2. Para 2, nada. 2 menos 2 é nada, ok? Desce algarismo seguinte, tá, turma? Do lado do resto que é o 0. 4 dividido por 2, pergunta: que número na tabuada do 2, que quando multiplicado por 2 dá 4? É o próprio número 2. 2 vezes 2, 4. Então, meus anjinhos, 2 vezes 2, 4. Para 4, 0. Tá, turminha? Então, a gente desce o próximo algarismo, que seria o 0. 0 dividido por 2, 0, né, turma? Então, turminha, aqui a gente vai fazer uma espécie de prova real. A gente vai ver se os números que nós achamos se estão corretos. A gente já sabe, é só olhar lá no probleminha, que o resultado da soma dos doces tem que dar 300. Vamos ver se realmente isso acontece? Então, seriam assim, 120 brigadeiros, 120 beijinhos e 60 cajuzinhos. Não se esqueça, turminha, na hora de montar a conta, de colocar cada número na sua coluninha certa. Nós temos a coluna da unidade, temos a coluna da dezena e a coluna da centena. Começando sempre a continha, turma, pela coluna da unidade, a coluna que fica na direita, tá? 0 mais 0 mais 0, 0, né? Vamos lá, agora a coluna da dezena. Vamos ver a coluna da dezena? 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 é composto por 2 algarismos. O algarismo que está na direita, que é o 0, fica embaixo. E o número 1, que faz parte do número 10, vai lá para cima. Vai fazer parte da coluna da centena. Vamos fazer essa continha de adição, somente olhando agora para a coluna da centena. 1 mais 1, 2. Com mais 1, 3. Então, será que está certo, turma? Era essa mesmo a nossa resposta? Vamos conferir? É isso mesmo, turminha. O resultado da situação problema era que foram encomendados 300 doces. E de acordo com a nossa continha, a gente conseguiu isso, tá, turma? O total de 300 doces, somando a quantidade de brigadeiro, a quantidade de beijinho e cajuzinho. Então, muito bem.
Agora, meus anjinhos, vocês se lembram que no início desse vídeo eu falei que vocês seriam os protagonistas das atividades de vocês em alguns exercícios? Então, vamos notar, turma, que chegou a hora. Muito bem, vocês vão ser os grandes destaques dessa atividade, tá? Vamos ver aqui, o terceiro exercício diz assim: a professora do quinto ano elaborou em sua sala uma situação-problema para seus alunos resolverem. Seu filho de 4 anos recortou a folha da atividade por engano. Ajude a professora a organizar o texto e resolva a situação-problema. Olha só, turma, esse exercício aqui é um jogo de raciocínio lógico. Então, o filho da professora, o filhinho de 4 anos, foi lá e picotou o exercício que a professora tinha elaborado para a sua turma. Vocês vão ter a seguinte missão, turma. A gente tem uma situação-problema que deve ser organizada, ela não deve ser feita aleatoriamente, não. Ela tem uma ordem de organizar essas frases para que elas tenham sentido. Então, elas têm uma situação, um problema envolvida, inclusive com pergunta, inclusive com números, algarismos, tá? Com resultados. Então, vocês precisam organizar esse exercício no qual o filho da professora picotou, colocar as frases em ordem, descobrir qual é o exercício e resolver, tá? Vou dar uma dica, turma. Todo início de frase começa com letra maiúscula, tá? Verifique as frases, turma. Olha essa aqui, ó. Uma loja de tecido tinha. Parece o começo de uma ideia, né? Que tal? E essa outra frase aqui, né? Que tá em pedaços, na verdade. Quantas toalhas? Parece que é a perguntinha da situação problema, turma. Já veja as dicas. Verifiquem esses números aqui, tá, turma? Então, organizem essa situação problema e resolvam a atividade. É com vocês. E falando em é com vocês, a gente tem o desafio matemático aqui embaixo. Elabore situações problema. Agora vocês são os professores, hein? Elabore situações problemas para cada uma das respostas abaixo, de forma que a resolução seja através da soma ou da subtração. Então, a minha missão de vocês agora é como se vocês fossem os professores. Vocês vão fazer aquelas situações problema, vocês que vão inventar. Só que elas devem ser resolvidas sempre com continha de adição ou subtração, continha de menos, tá? Essa é a regrinha. Vamos ver. Na primeira situação, a resposta é que sobraram 3 pedaços de pizza. Então, vai envolver continha de menos, continha de subtração. Mas é vocês que vão inventar a situação problema, vão escrever, tá? Lá no caderno. 2, a resposta é: recebi de troco 15 reais. Então, se você recebeu de volta, você calculou a diferença, né, turma? Então, vai envolver também continha de subtração. Pode ser que tenha continha de adição ao longo do problema, mas aí é com vocês. Terceiro, resposta: ganhei 15 pontos no final do jogo. Então, você está acumulando pontos, turma? Então, vamos lá, que tipo de continha que é? Talvez adição, no qual você ganha pontos? Vamos ver. Vocês vão criar situações problemas para cada um desses itens. São 5 situações problemas que vocês vão criar, sempre respeitando a resposta, né? Vocês vão fazer essas situações problemas de acordo com as respostas que já estão prontas aqui, tá? Quarto, resposta: faltam 6,5 quilômetros para completarmos a viagem. Então, já está falando de diferença, quanto que falta. Então, talvez você saiba a quilometragem do percurso ao todo da viagem, de um ponto ao outro. De repente, você está em determinado ponto da estrada e quer saber quanto falta, seria a diferença, ok? 5. Resposta: tenho 55 figurinhas a mais que minha irmã. Novamente, está falando de achar diferença, subtração. Mesmo assim, ao longo do problema, pode ser que tenha 2 continhas, uma de adição, outra de subtração, continha de menos, tá, turma? Então, vocês vão fazer 5 situações problemas, cada uma de acordo com a sua resposta. A resposta já está pronta. Aí que está o raciocínio lógico, que vocês vão ter que elaborar de acordo com a resposta. Sempre vai ter que ter ou conta de subtração, ou de adição, ou até as duas, no mesmo probleminha, tá bom? Boa sorte para vocês! Muito bem, meus anjinhos, agora nós estamos na página 67, ó, página 67. E nós vamos trabalhar agora, turminha, com continhas de multiplicação e divisão, tá? Essa vai ser a nossa ênfase, o nosso foco. Vamos lá, exercício 1, página 67. Ana guardou durante 6 meses
todas as moedas que encontrava pela casa, totalizando R$ 43. Decidiu dividir igualmente esse valor entre ela e mais 4 primas. Quanto cada uma recebeu? Então, turma, a Ana guardou o dinheirinho por 6 meses, ok, turminha? E depois ela conseguiu ao todo R$ 43. Ela quer dividir esse valor entre ela, né, a Ana, e mais as 4 primas. Quantas garotas são? 1, 2, 3, 4, 5. Esse valor vai ser dividido igualmente entre as 5 primas. Vamos ver isso? Então, turminha, recapitulando, página 67, exercício 1, Ana tem R$ 43, decidiu dividir entre ela e suas 4 primas, quanto cada uma recebeu. A quantidade de meninas a gente precisa saber para resolver a continha de divisão. Então, é a Ana mais as 4 primas, dá um total de 5 meninas, tá? Vamos ver como é que faz essa divisão, turminha? Bom, a gente vai dividir os R$ 43 por 5 meninas. O número 43 é o número dividendo, é o número que será dividido. E o número que está dentro da chave é o número divisor, tá? No caso, é o número 5. Como ele é o número divisor, para nos auxiliar, eu fiz ao lado a tabuada do 5, para ficar mais fácil de resolver essa continha, ok? O número 43 é composto por 2 algarismos, já o número 5 ele está sozinho. Eu posso tentar começar a dividir utilizando apenas um algarismo para acompanhar o número 5 que está sozinho. Só que 4 não dá para dividir por 5, por 4 ser um número menor que 5, a gente não consegue dividi-lo por 5. A gente vai pedir ajuda para o vizinho, né? Ele vai continuar sendo o número 43. 43 dividido por 5, a gente vai fazer a seguinte perguntinha. Que número na tabuada do 5, que quando multiplicado por 5 dá 43, ou um número mais próximo a ele e menor? Só ver, turma, procura na coluna do resultado, tá? Achamos. O resultado 40 é um número menor e próximo a 43, tá? E que número multiplicado por 5 dá o número 40? É o número 8. Muito bem, então coloca lá, turma, lá no quociente no resultado. 8 vezes 5, 40. Para 43 dá quanto? 43 menos 40 dá quanto? Dá 3, né? Muito bem. Vamos continuar a continha. 3 dá para dividir por 5? De jeito nenhum, porque o 3 é um número menor que 5. O que a gente tem que fazer? Um artifício, colocar o número 0 aqui, tá? Para ele se tornar o super número 30. Só que a gente tem que pagar por ter feito essa gracinha, viu, turma? A gente tem que pagar colocando uma vírgula lá no resultado. Então, logo depois do 8, a gente coloca uma vírgula para pagar por esse 0 que a gente acrescentou aqui. Bom, olhando para o 30, que número lá na tabuada do 5 tem como... quando multiplicado por 5, ele tem como resultado 30. Vamos verificar. Tchururururururu. Achamos o resultado 30 aqui. Que número que, quando foi multiplicado por 5, deu 30? É o número 6. Então, coloca o 6 lá no resultado. 6 vezes 5, 30. Para 30, 0. Então, a resposta é o seguinte: cada menina receberá R$ 8,60, ok? Exercício 2. Para uma festa da escola, foram comprados 100 litros de suco para 80 alunos, turma. A merendeira da escola calculou que cada aluno poderia tomar 1 litro de suco. Então, vamos ver o seguinte, turma, vamos ler essa situação problema. Depois, vamos partir para a letra A, tá? Qualquer coisa, pausa o vídeo e faz com calma. Letra A. Você concorda com o cálculo da merendeira? Dá uma lida de novo, turma. Para uma festa da escola, foram comprados 100 litros de suco para 80 alunos. A merendeira da escola calculou que cada aluno poderia tomar 1 litro de suco. Vocês concordam com isso, turma? A gente tem que resolver isso, né? B. Como você, falando nisso, resolveria essa situação? Dá uma pensadinha. Turma, qualquer coisa, pausa o vídeo, depois retoma, tá? Letra C. Que quantidade de suco cada aluno pode tomar, considerando que todos tomem a mesma quantidade, ok, turma? Então, eu gostaria de fazer a seguinte proposta. Pausem o vídeo, turma, pensem um pouquinho nessas questões, releem o textinho, depois vocês retomem o vídeo para ver se acertaram. Combinado? Vamos lá, pausando o vídeo, 1, 2, 3 e puf! Então, vamos ver agora, turma, a resposta, mas só vale ver quem tentou fazer sozinho, tá?
Então, voltando aqui, então, continuando, exercício 2, página 67, 100 litros de suco para serem divididos para 80 alunos, afinal de contas, quanto que dá isso? Vamos lá? Então, eu vou dividir os 100 litros por 80 alunos. Notem vocês, turma, que os dois números têm zeros, né? Eu posso fazer o seguinte, 100 é o número que está sendo dividido, é o dividendo, e 80 é o número divisor, tá? Tá dentro da chave. Eu posso cortar os zeros desde que eu corte a mesma quantidade para um número, assim como para o outro. Então, eu vou cortar um zero só aqui do 80, ele só tem um zero, e um zero do 100. Não posso cortar mais que isso, porque o 80 não acompanha, tá? O 80 não tem mais zero para cortar, ok? Bom, cortei os zeros, como é que ficou a nossa continha? 10 dividido por 8, né? Muito bem. Bom, eu dividindo 10 por 8, que número na tabuada do 8 tem como resultado 10 ou um número mais próximo e menor que 10? Qual seria? Bom, na tabuada não tem nenhum número que quando multiplicado por 8 dê 10, mas tem um número que quando multiplicado por 8 chega mais próximo, que é o próprio número 1. 1 vezes 8, 8, tá? Olha só, 8 para 10, né? Ou 10 menos 8, você tem 10 dedinhos, tirou 8 dedinhos, quantos dedinhos sobraram? 2, né? Ou mesmo resolvendo através da contagem. O que vem depois do 8? O 9, e depois do 9, o 10. Olha os dois dedinhos de novo, né? Então, 10 menos 8 é igual a 2, ok? Muito bem. 2 dá para dividir por 8? De jeito nenhum, porque é um número menor que o 8. 2 é um número menor que 8. O que eu tenho que fazer? Um artifício, acrescentar o número 0 e pagar por isso. Como é que eu pago por isso, turma? Eu coloco a vírgula, né? Então, quando eu acrescento um número 0, o algarismo 0, eu coloco a vírgula lá no quociente, lá no resultado, ok? Bom, feito isso, eu vou pensar o seguinte: que número na tabuada do 8, que quando multiplicado tem como resultado 20, ou um número mais próximo e menor que ele? Bom, na tabuada do 20 não dá, na tabuada do 8 não dá 20 não, mas tem um número que chega próximo, que é o número 16. E quando o número 2 é multiplicado por 8, dá 16. Então, vamos lá. 2 vezes 8, 16. 20 menos 16, 4. Tá? Só que 4, para a gente continuar a nossa continha, também não dá, porque 4 é um número menor que 8. O que a gente tem que fazer? Um artifício, a gente vai acrescentar o zero aqui. Mas, professora, eu não tenho que pagar por ter acrescentado o zero? Eu não tenho que colocar uma vírgula? Não, querido aluno, você já pagou isso da outra vez. A vírgula é colocada apenas uma vez no resultado da continha, ok? Então, vamos lá, turma. A gente vai pensar o seguinte. Bom, agora a gente tem o número 40. Que número na tabuada do 8, que quando multiplicado por 8 dá 40? Chururu, é o número 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então, a gente chega à seguinte conclusão, que cada estudante pode tomar 1 litro e 25 centilitros. É um pouquinho a mais que 1 litro. Agora, meus anjinhos, na própria página 67, a gente vai para o terceiro exercício, que diz assim: você conhece o etanol? Olha a cana-de-açúcar aqui. Produzido através da fermentação de amido e de outros açúcares, em especial da cana-de-açúcar, o etanol, também chamado de álcool etílico, é um biocombustível altamente inflamável e incolor, sendo muito utilizado em automóveis. Essa substância é renovável, pois sua matéria-prima é obtida através de plantas cultivadas pelo homem. O etanol pode ser obtido através da cana-de-açúcar, do milho, da beterraba, da mandioca e da batata. Olha só que interessante. É um biocombustível, ele veio das plantações. Olha só que um produto agrícola é menos poluente, né, turma? Muito bem, vamos lá. Vamos ver, então, o que pede nossa situação problema. Diz assim: para organizar uma viagem de férias, Dona Lilian precisa calcular quanto irá gastar de combustível. O seu carro consome 1 litro de etanol para cada 8 quilômetros percorridos. E a distância total da viagem dela, ou seja, ida e volta, é de 1.200 quilômetros. Então, vamos ver o que se pede. Letra A. Quantos litros de combustível serão necessários para Dona Lilian concluir a viagem? Essa é a primeira pergunta. B. Quantos reais Dona Lilian vai gastar com combustível? Essa é a segunda perguntinha.
Notem vocês, turma, que ao lado tem o preço do combustível. A gasolina custa R$ 3,59, o diesel R$ 2,96 por litro e o etanol custa R$ 3 por litro, tá, turma? Que é o preço que nos interessa. Eu vou fazer um convite a todos. Pause o vídeo e tentem fazer sozinhos, tá, turma? Depois vocês retomem para ver se acertaram. Caso não tenha acertado, corrijam. Vamos lá, pausando o vídeo, 1, 2, 3 e puf! Então, meus anjinhos, vamos lá, retomando aqui o vídeo para quem já tentou fazer sozinho e agora vai conferir se deu certo, tá? Exercício 2, página 67, vamos lá. O primeiro passo que deve ser feito, turma, é uma amiga nossa, né, conhecida como regra de 3. Essa regrinha é muito bacana porque ela nos auxilia em muitas situações, problemas, né? Essa regrinha no nosso probleminha diz assim, 1 litro, né, está para 8 quilômetros. Com 1 litro, a gente consegue percorrer 8 quilômetros com carro, ok? Bom, 1.200 quilômetros, que seria o percurso da viagem ida e volta, eu vou precisar de quantos litros? Eu ainda não sei. Essa é a nossa famosa incógnita, ou seja, o X da questão. E a gente vai descobrir, tá? Como é que a gente faz a regrinha de 3, turma? Lembra-se? Cruzando a informação. A gente faz a continha de multiplicação cruzando a informação. Vamos lá? Como não vai caber espaço embaixo, eu vou continuar ao lado, mas seria interessante vocês no caderno continuar embaixo, tá? Então, vamos lá. Começando pela incógnita, 8 vezes x. Eu escrevo aqui, turma, é só acompanhar, tá? 8 vezes x. Isso significa que o 8 está multiplicando o x, que é a nossa incógnita. Bom, próxima continha, sempre cruzando a informação. 1.200 vezes 1, qualquer número multiplicado por 1 dá ele mesmo, né? Então, a gente vai colocar só 1.200, tá? Porque 1.200 vezes 1 é 1.200. Bom, depois do sinal de igual, escreva 1.200, ok? Agora, a gente vai fazer o seguinte, turma, a gente vai isolar a incógnita, que é o x, fazer o sinalzinho de igual, 1.200, e vamos passar o número 8, que estava multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, tá, turma? Porque a divisão é a operação oposta à multiplicação, tá? Então, ele passa para o outro lado do outro jeito, ok? Resolvendo essa continha, 1.200 dividido por 8, vamos fazer juntos para vocês entenderem o passo a passo? Vamos lá. 1.200 é um número composto por 4 algarismos. Esse número 1.200 é um número dividendo, é um número que será dividido. Dentro da chave, a gente tem o número 8, o número divisor, tá? Ele é composto por um algarismo só. Então, vou tentar dividir o número 1.200 aos pouquinhos, já que o número 8, ele está sozinho, tá? 1 dá para dividir por 8? De jeito nenhum, porque 1 é um número menor que o 8. O que eu vou fazer? Pedir ajuda para o vizinho. Então, vamos dividir o 12, né? Os dois algarismos se tornam o número 12. 12 dividido por 8. A gente pensa o seguinte, na tabuada do 8, que número que quando multiplicado por 8 dá 12? Ou um número mais próximo e menor que ele? Bom, na tabuada do 8 não tem nenhum resultado 12. Um número menor e mais próximo do resultado seria 8. E que número que, quando multiplicado por 8, dá 8? É o número 1. 1 vezes 8 dá 8. Qualquer número multiplicado por 1 dá ele mesmo. 12 menos 8 dá... Faz a continha, turma. Vamos lá. O que vem depois do 8? 9, depois 10, 11, 12, dá 4. 12 menos 8 dá 4. Bom, esse foi nosso resto por enquanto. O que eu vou fazer? Descer esse zero ao lado do número 4, tá? 40 dividido por 8, que número que na tabuada do 8, que quando multiplicado por 8, tem como resultado 40? Pensa um pouquinho. É o número 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada, né, turma? Muito bem, agora só faltou descer esse zero. Desce esse zero. Como é o zero, turminha, o que acontece? Quando o zero, esse último algarismo para aqui... Quando esse último algarismo é o zero, tá? O resto já se tornou zero, a gente pode colocar esse zero aqui no resultado também, tá? Eu já mostrei para vocês em outros vídeos o raciocínio lógico, porque o zero também que se coloca no resultado, é só ver os nossos vídeos anteriores, tá? Bom, nós temos como resultado dessa continha o seguinte, que x é igual a 150 litros de etanol, que serão necessários para a viagem da dona Lilian. Agora, turma, falta responder a outra questão. Quantos reais a dona Lilian vai gastar com combustível? Sabendo que o preço do etanol por litro é de R$ 3, tá? Então, vamos pensar o seguinte, turma.
Se a dona Lilian precisa de 150 litros, é só multiplicar, tá? Vamos ver o próximo passo, que é a multiplicação. 150 litros, que é a viagem, que ela vai gastar no percurso de ida e volta, vezes R$3, que é o preço do etanol por litro. Dá quanto? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. O 5 fica embaixo, o número 1 do número 15 sobe. 3 vezes 1, 3. Com mais 1 que subiu, 4, tá? R$450, acrescenta 0,00 em relação aos centavos. Então, a dona Lilian gastará R$450. E assim a gente finaliza esse exercício, ok? Então, turminha, na página 68, a gente vai ter um desafio matemático. Olha que interessante, turma, vamos ver? Esse daqui também exige aquela questão do jogo do raciocínio. É muito bacana esse aqui, vamos ver. Bom, então a gente tem um textinho que nós vamos ver e vamos desvendar. Se chama o seguinte: Bombons da vovó. Vovó Jussara adocicada, estava muito animada para receber os netos no almoço de domingo, especialmente porque havia preparado bombons de chocolates com nozes, uma receita que só ela sabe fazer. Mas olha só que confusão, os netos eram 3 e a quantidade de bombons não deixava certa divisão não. Foi aí que o vovô Antônio Sabidonho deu a solução. É muito mais fácil, é muito fácil. A menina Carolina não pode comer tanto chocolate. Daremos a ela um tanto de bombons. Já Gabriel tem se comportado bem e ganhará 3 vezes o que a Carolina levar. E Humberto, responsável pelo sumiço do bolo de aipim, fica apenas com o dobro de Carolina. Depois de tudo isso, surpresa, ainda sobram mais 2 bombons, um para mim e outro para você. Se havia 32 bombons, como ficou a divisão? Registre como você chegou à conclusão. Então, turma, neste momento eu vou pedir para vocês pensarem um pouquinho, relerem o texto e tentar resolverem sozinhos, tá? Depois a gente retoma para ver a correção desse exercício. Vamos lá, pausando o vídeo, 1, 2, 3 e pluf! Então, retomando, querido aluno e querida aluna que tentou fazer o exercício sozinho, vamos ver se vocês acertaram. Se não acertaram, não tem problema algum, a gente está aqui para aprender, tá bom, turminha? Vamos lá. O primeiro passo é pensar o seguinte, turma, o vovô Antônio Sabidon, ele deu uma solução, né? Então, a menina Carolina vai receber menos, porque ela não pode comer muito doce, o menino Gabriel, que ele tem se comportado bem, vai ganhar 3 vezes mais que a Carolina, 3 vezes mais é o triplo, né? E o Humberto vai ganhar apenas o dobro, né? Que é 2 vezes a quantidade da Carolina, porque ele sumiu com o bolo de aipim, né? Ou seja, já comeu demais também. O primeiro passo a fazer, turma, é pensar o seguinte: o vovô Sabidonho deu uma pista. Falou, turma, que há 32 bombons. E nessa divisão dos bombons para os netos, ainda ia sobrar 2, um para ele e outro para a vovó. Então, a primeira coisa a fazer é trabalhar com um número que corresponde aos bombons que serão divididos entre os netos. Então, vamos fazer o seguinte continha. Primeiro passo, continha de subtração. A gente tem 32 bombons, é a quantidade total de bombons. 2 vão sobrar para os avós, são bombons que sobraram. Tá? Então, a gente quer saber a quantidade de bombons que será dividido somente pelos netos. Vamos fazer a continha de menos. 32 menos 2 tem o quê? Qual que é a quantidade? 30 bombons é a quantidade a ser dividida apenas entre os netos, tá? Sem os avós. Segundo passo, a gente vai organizar o nosso X da questão, a incógnita, tá? A Carolina, eu não sei quanto que ela vai ganhar de bombom, então vou chamar essa quantidade, essa incógnita de X. O Gabriel também não sei quanto, só que eu sei que ele vai ganhar 3 vezes em relação à quantidade da Carolina, então vou chamar de 3 vezes X. E o Humberto, eu também não sei quanto que ele vai ganhar, mas eu sei que vai ser o dobro que a Carolina. Então, vou chamar a quantidade de Humberto de 2 vezes X, ok? O terceiro passo é fazer a adição e divisão para descobrir o famoso valor do X da questão. Vamos lá? Então, aqui eu tenho a quantidade da Carolina, representada pela letra X, mais a quantidade do Gabriel, representada por 3 vezes X, e mais a quantidade do Humberto, representado por 2x, ok? Eu sei que o total dessa soma vai me dar como resultado 30, ok? Vamos somar só a quantidade de x? Vamos lá? X mais 3x, 4x. 4x mais 2x vai ter como resultado 6x, tá, turminha? É só somar essa quantidade de x. Recapitulando, x mais 3x, 4x. Com mais 2x, 6x, tá, turma? Coloquei na linha de baixo.
Repete o restante da conta. Igual a 30. 6x igual a 30. Bom, na linha de baixo, eu vou isolar a incógnita, sinal de igual a 30, e o 6 que estava do lado esquerdo passa para o outro lado, dividindo o número 30, tá? Ok? 30 dividido por 6. Na linha de baixo, x é igual a... Faça uma continha. Quanto que é 30 dividido por 6? É 5. Então, o x da questão é 5. Acertaram até aí? Vamos continuar? Bom, turminha, o quarto passo é encontrar a quantidade de bombons recebidos por cada neto. Sabe-se que o valor de x é 5, tá? Agora é só substituir, é como se fosse uma prova real, tá, turma? Vamos lá. A Carolina, a quantidade da Carolina era representada pela letra x. A gente sabe que o valor de x são 5 bombons. O Gabriel é representado da seguinte maneira, 3x, né? 3 vezes x. Quanto que é o valor de x? É 5 vezes 3, ou 3 vezes 5, é igual a quanto? 15 bombons. E por último, nós temos o Humberto, que é representado por 2 vezes x, tá? Substituir o x da questão por 5. 2 vezes 5, nós temos resultado 10. Humberto recebeu 10 bombons. Vamos recapitular? A Carolina recebeu 5 bombons, representada pelo x, né? O x da questão era 5 mesmo. O Gabriel recebeu 15 bombons, né? 3 vezes x é igual a 15. E o Humberto recebeu 10 bombons, o dobro da Carolina. 2 vezes x, 2 vezes 5 é igual a 10 bombons, ok? Acertaram, turma? Espero que sim. Se não acertou, não tem problema, a gente está aprendendo, tá bom? Espero que tenham gostado das atividades de hoje. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!